se expressamente tipificado como tal. É uma garantia que nós temos, porque se por acaso fosse possível admitir crime culposo, independentemente dessa fixação expressa, dessa tipificação expressa, nós teríamos algo interessante. Uma simples imprudência, uma simples negligência, nos estaria levando a responder um processo. No entanto, o legislador, ele fez com cuidado essa separação. Há determinados atos que somente constituem crimes quando praticados dolosamente, quer dolo direto, quer dolo eventual. Agora, outros, quando de forma expressa, podem decorrer de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia. E continuando, nós vamos ter dos erros, das penas. A parte geral ela vai tratar das penas. É interessante notar que nós temos as penas principais e as acessórias. Diferentemente do que existe no Código Penal comum, nós temos algumas penas que são mais ou menos tradicionais e não temos as penas mais atualizadas do Código Penal comum. As principais que nós temos são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma. E as acessórias são perda de posto e patente, a indignidade para o oficialato, a exclusão das Forças Armadas, a perda da função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício de função pública, suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela e suspensão dos direitos políticos. Quanto à exclusão das Forças Armadas, é interessante notar que para a Justiça Militar da União, essa exclusão ela vai se impor como acessória às praças, quando condenados a pena superior a 2 anos. E quem impõe essa pena acessória é o juiz, que julga o processo, primeira instância. E com relação à Justiça dos Estados, eu sempre digo que alguém fez uma virgulinha logo na Constituição de 88 e acrescentou, mas a emenda reforçou isso, aquela emenda constitucional que nós referimos, ela reforçou, sinal de que não ligou muito para a vírgula. Em termos de policial militar e bombeiro militar, só o tribunal pode aplicar esta sanção, essa pena acessória. Então, nós temos algo interessante. Para Exército, Marinha e Aeronáutica, o juiz de primeira instância. Para policial militar e bombeiro militar, só o Tribunal de Justiça ou o Tribunal de Justiça Militar, se o Estado tiver. Bem, nós temos ainda outros elementos que ali estão previstos, como a suspensão condicional da pena, a suspensão condicional da pena com os seus pressupostos legais. Aqui é interessante. É interessante porque nós vemos que aqueles pressupostos que ali estão colocados, eles já conflitam com a Constituição. Então, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Tudo bem. Primariedade, bons antecedentes. E o que nós notamos, que esses bons antecedentes, por exemplo, podem ficar de lado, porque se ele for condenado a uma pena não superior a 2 anos, ele vai dizer que ele tem o direito a ter a suspensão condicional, independentemente da existência ou não de bons antecedentes. A primariedade ainda é algo discutível. Agora nós temos uma proibição legal de concessão do benefício. Nós temos os crimes cometidos em tempo de guerra, todos não permitem a suspensão condicional da pena. E mais os seguintes crimes cometidos em tempo de paz: aliciação e incitamento, violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito ao superior, de insubordinação ou de deserção, de desrespeito a símbolo nacional, de despojamento desprezível,
atos de libidinagem e receita legal. Bem, aí é tudo proibido, a suspensão é punir, é realmente cumprir a pena. Nós temos ainda o livramento condicional, com todos os elementos previstos, e, finalmente, a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade pelos meios que também o Código Penal Comum estabelece. Normal, as prescrições, a contagem da prescrição, a prescrição do direito de ação, a prescrição executória, e assim por diante. Nós vamos ter todos aqueles elementos que estão presentes também no Código Penal Comum. Mais alguma questão? Não? Compreendido tudo. Bem, na aula de hoje, nós procuramos verificar e situar a especialidade do direito penal militar, mostrando o direito penal militar como um direito especial em face do direito penal comum. E como direito penal militar, ele se coloca de tal modo que, na realidade, ele vai afastar o direito penal comum quando com ele colidente. Nós procuramos olhar aqui mais ou menos a sistematização do Código Penal Militar. O Código Penal Militar, que tem aquela separação normal de todos os códigos penais em uma parte geral e uma parte especial. E a especificidade do nosso Código Penal Militar com a subdivisão da sua parte especial em dois. O direito penal militar em tempo de paz e o direito penal militar em tempo de guerra. Nós vimos também que o legislador penal militar, ele procurou fazer uma identificação, aquilo que nós podemos chamar de configuração do crime militar. Ele procurou fazer essa configuração analisando exatamente os elementos que podem levar à configuração de um crime militar que esteja tipificado no Código Penal Militar, é claro. Quando nós olhamos o artigo 9º, que vai tratar do crime militar em tempo de paz, e o artigo 10, que vai tratar do crime militar em tempo de guerra, nós verificamos que aquilo sozinho não tem valor. O valor daqueles elementos ali deduzidos de uma forma mais ou menos classificada, decorre da avaliação conjunta com a parte especial. Eu só vou investigar aquele elemento se o fato já estiver previsto, tipificado no Código Penal Militar. E aí eu vou verificar se realmente é da competência da Justiça Militar ou é da competência da Justiça Penal Comum. Eu gostaria de lembrar aqui que essa questão, distinguir a competência, ela é extremamente atual. E ela é prevista, há uma previsão legal, até constitucional, acerca dela. Porque nós vamos ver que a própria Constituição já diz quais são os órgãos incumbidos de decidir essas questões. As questões de conflito de competência. O conflito de competência pode ser um conflito positivo, dois órgãos dizem que são competentes para processar e julgar aquele fato, ou negativo, os dois órgãos dizem que não são competentes. E aí incumbe a um órgão, outro órgão, decidir. Nós temos pela Constituição, por exemplo, se o conflito ocorrer entre a Justiça Militar, a Justiça Comum ou Justiça Militar de Estado, na realidade ele será decidido pelo STJ, de acordo com aquilo que é competencial na própria Constituição. Mas se o conflito existir entre juízes do mesmo órgão, por exemplo, eu aqui digo que a nossa justiça aqui no Distrito Federal é competente para processar e julgar um fato
que é caracteristicamente crime militar. E no Rio de Janeiro, o juiz de lá diz que também é a justiça de lá, a auditoria de lá, a circunscrição judiciária lá competente. Nós vamos ver que quem decide essa questão é o Superior Tribunal Militar. Isso aí é o tribunal daqueles que os conflitantes, eles integram o mesmo tribunal. Então, é o tribunal que vai decidir a questão. Quando há uma diferenciação de órgãos, é que nós temos a indicação de outros órgãos, no caso, o STJ, para o exemplo citado. Nós olhamos também aqui vários elementos que integram, que compreendem que o crime militar, que servem para que nós possamos identificar com um pouco mais de precisão a legislação que vai ser aplicada e como ela vai ser aplicada. Eu deixo bem claro que isto diz respeito a uma parte que é geral, e nós, a partir desses elementos que nós vimos, de todas essas questões, de todos esses aspectos legais que nós suscitamos aqui, nós passaremos na próxima aula a simplesmente olhar os crimes militares em tempo de paz. Então, nossa próxima aula será isso, será concernente a esses crimes militares em tempo de paz. Eu agradeço a atenção de todos. Outras dúvidas, e quaisquer que sejam as dúvidas, podem utilizar o site saberdireito@stf.jus.br, ou mesmo olhar no YouTube, que nós já dissemos aqui, e que eu ainda não sei qual é. Vamos lá? www.youtube.com/saberdireitoaula, e colocar as dúvidas que nós teremos todo o prazer em responder. Agradeço a presença dos alunos aqui presenciais, o Alexandre, o Joaquim e o Davi, e convido todos para a aula seguinte, quando nós trataremos do direito penal militar em tempo de paz, isto é, dos crimes militares em tempo de paz.